Tô aqui com a iluminação mais baixinha, final de dia do consultório, porque eu resolvi fazer um vídeo que não estava programado para o canal hoje. É um assunto que eu já até pensava em abordar, mas um pouco mais para frente. Eu queria trazer um pouco mais de conteúdo antes para que ficasse mais acessível para todo mundo. Mas eu vi um filme que me deixou muito empolgada e com vontade de traçar algumas considerações, que é aquele filme Eternidade, que foi lançado no final do ano de 2024, né? É um filme que traz a proposta ali de um casal de idosos, né? O marido falece, logo depois a esposa falece, e eles se encontram em um lugar intermediário onde cada um deve escolher qual eternidade vai querer estar habitando pelo restante da sua eternidade, né? Só que o grande dilema desse filme é que quando eles chegam lá, né, eles se deparam não apenas um com o outro, mas também com o primeiro marido da mulher, que tinha falecido jovem, depois de ter ido para uma guerra, e a esposa ela precisa escolher entre o marido com quem ela passou 65 anos ou esse outro primeiro marido que ficou nesse espaço intermediário da eternidade aguardando ela falecer por 67 anos para poder viver com ela por toda a eternidade. E, enfim, é uma comédia romântica, super gostosinha de ver, muito bem trabalhada, muito bem construída. Mas por que eu acho que esse tema é interessante para a gente estar conversando aqui? Porque eu acho que ele abre um pouco a perspectiva da gente pensar se tem alguma diferenciação dentro da psicanálise entre as relações de objeto que estão vinculadas ao que a gente poderia localizar como amor, as relações de objeto que estão vinculadas ao que a gente poderia localizar como uma paixão, né? O que constitui o desejo, o que constitui o ideal, né? E como é que a gente faz as escolhas de objeto que vão guiando todos os nossos relacionamentos, não apenas os relacionamentos amorosos. Então é um filme que traz uma série de perspectivas dentro das quais a gente pode estar pensando em termos de psicanálise. Mas aqui hoje eu acho que cabe a gente pensar primeiro a ideia de que nossas escolhas amorosas e as nossas escolhas relacionais, de modo geral, quando eu falo enquanto escolhas de objeto amoroso, eu estou falando de escolhas de objeto, ponto. Seja relações de amizade, relações com sujeitos que vão se relacionar amorosamente, afetivamente, são as pessoas com as quais a gente vai se relacionar. Todas essas relações, elas vão se dar a partir de movimentos repetitivos, ou seja, ao longo da minha vida eu vou passando por uma série de experiências com relação ao ambiente, com relação às pessoas com as quais eu já me relaciono, né? Essas experiências elas vão ser dotadas de uma ritmicidade específica, componentes e traços específicos de cada sujeito com os quais a gente vai se relacionando e com os quais a gente vai ser capaz de se satisfazer de diversas formas, né? E a partir justamente dessas satisfações que a gente vai experienciando ao longo da vida, que a gente vai buscando formas, objetos e lugares que sejam capazes de repetir essa forma de satisfação mais próximo possível do original. É interessante a gente pensar que essas escolhas de objetos, escolhas de caminhos, perspectivas, todos esses movimentos repetitivos que vão se dando ao longo da nossa vida, eles são repetições e não reproduções, né? Ou seja, eu não reproduzo ipsis litsis experiências que eu já vivi, eu repito elas. E a cada nova repetição e a cada nova busca, elas se modificam um pouco. E é nisso que a gente também pode localizar a trilha desejante, que a gente estuda dentro da psicanálise. Ou seja, o sujeito ele vai estar sempre desejando repetir algum vivido, algo que ele nunca vai conseguir reproduzir exatamente. Então é sempre a busca de algo que já foi vivenciado no futuro, que já foi vivenciado no passado, algo que vai ser buscado no futuro que nunca vai ser encontrado, porque essa reprodução ela não é possível. Então o desejo por si só está fadado a nunca ser completamente satisfeito, o que mantém essa roda eternamente em busca de algo que possa satisfazê-lo, né? E quando a gente fala de escolha de objeto amoroso, a gente está dentro desse movimento repetitivo também. Ou seja, quando no texto Narcisismo Freud fala das possibilidades de escolha de objeto amoroso, ele traz justamente essa possibilidade pautada
em modelos de relações anteriores, né? A mãe que cuida, o pai que protege, esse modelo que ele traz no texto, ou de objetos que já me compuseram ou que já tiveram alguma referência para mim, né? Alguém que traga uma referência de quem eu já fui, de quem eu gostaria de ser, de um ideal que eu gostaria de representar e que através da relação eu poderia ocupar um determinado lugar que sozinho talvez eu não consiga. Então a gente percebe que dentro da psicanálise a escolha de objeto ela está muito vinculada à possibilidade de alcançar uma satisfação. E é isso que a gente observa com essa personagem principal, né? De um lado, ela tem aquele amor da juventude, uma figura que ela traz em vários momentos do filme como perfeito, ou seja, aquele homem idealizado, e que não teve a chance de mostrar para ela que não era esse homem perfeito, esse objeto ideal, ela não teve a chance de se frustrar com ele, a não ser quando ele morreu, abandonou ela, né? E de outro lado, tem o marido com quem ela passou 65 anos, teve filhos, netos, bisnetos e avanças e desavenças, dívidas e por aí vai. Ou seja, aquele homem que de perfeito não tinha nada, porque era um homem real, né? Então é um filme que faz a gente pensar um pouco disso, porque quando a gente está diante de um objeto amoroso apaixonado, a gente está falando de um terreno mais idealizado, né? Eu me relaciono com o ideal que eu tenho criado sobre aquela pessoa, com a fantasia que eu criei sobre aquela pessoa. Então, quando Freud ele traça essa diferenciação entre paixão e amor, eu acho que dá pra gente aproximar um pouquinho disso, né? Um amor como uma relação que é capaz de se sustentar, apesar da gente já ser capaz de reconhecer aquele objeto enquanto objeto que não é ideal, enquanto objeto que frustra, enquanto objeto que falha, enquanto objeto que não é perfeito, né? Enquanto a paixão ela traz esse véu da fantasia, traz esse véu da idealização que deixa o sujeito até um pouco tonto, né? Não é à toa que paixão vem justamente da ideia de patos, de patologia. A gente fica um pouco abobado, um pouco adoentado, um pouco enlouquecido quando a gente está nesse estado. E quando a gente está falando de amor, a gente já está falando de um outro afeto, um afeto que é capaz de se sustentar, né? Apesar das imperfeições e apesar das não idealizações. Então, se você gostou desses comentários, assiste o filme, porque eu acho que realmente vale a pena. E depois comenta aqui o que você achou, se faz sentido, se não faz, se realmente dá pra gente pensar nesses temas a partir disso, ou se não. Vai ser legal poder conversar com vocês.